Bom dia, meninas. Bom dia a todas. Bom dia quem foi entrando. Estarei voltando para minha casa amanhã, então as nossas lives voltam a ser 8h30 certinho. Bom dia, quem foi entrando aí já vai compartilhando, já vai chamando as meninas para participar também. Já me perdi aqui. Vai preparando a Bíblia de vocês aí. Vamos ler a carta de Tiago. Vamos ler carta de Tiago. Deixa eu só terminar de botar lá o link lá para as meninas. Todo dia eu faço isso e todo dia eu esqueço como é que faz. Bom dia para todas. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é aniversário do meu esposo. Tô longe dele. A paz a todas vocês. A paz a todas. A paz, meus amores, a paz. Deixa eu colocar aqui o comentário fixo, né, Tiago? Tiago 1. Tiago 1. Vamos ler do Tiago 1, versículo 2 ao 18. Pronto, comentário fixado. Meu Deus, tá caindo tudo. Deixa eu tirar aqui. O áudio tá bom? Tá direitinho aí o áudio, meninas? Obrigada, Nice, obrigada. Tá dando pra ouvir a vizinha cantando? Se tiver dando pra ouvir, vocês ignoram. Tá bom o áudio? Deixa eu botar o áudio, o fone que eu acho que fica melhor. Tá ótimo, então. Vai compartilhando, vai chamando aí. Chamando as meninas. Bom dia para todas vocês. Bom dia. Hoje a gente vai estar lendo a carta de Tiago. Eu tô fazendo um estudo dessa epístola e tá sendo bem edificante. Tiago é um dos livros que eu acho que todo cristão deveria ler, né? Assim, claro que toda a Bíblia é um livro que todo cristão deveria ler. Mas Romanos, Tiago, Pedro, são epístolas que todas deveriam ler, todo cristão deveria ler, porque edifica muito a vida do cristão, ainda mais no dia de hoje. E Apocalipse, gente, eu vejo tanta gente com medo de ler Apocalipse. Se vocês soubessem como ler Apocalipse, é tranquilizador.
A gente lê Apocalipse e a gente tem ideia do final, então a gente começa a ter esperança em meio às tribulações. A gente começa a ter paz em meio a tribulações após você ler e entender um pouquinho de Apocalipse, né? A gente começa a entender que tudo que está acontecendo é preciso, vai ser preciso pro final, e a gente começa a entender que o final não é o fim, é o começo. Então isso te dá muita esperança. Tô um pouquinho resfriada, tá? Me desculpe aí. Porque aqui tá esfriando muito. Ontem chegou a 12 graus. Eu não tô acostumada com isso. O Rio não tem isso. Eu sou muito friorenta mesmo. Então, é isso. Vou começar com a nossa oração para dar início, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, desde já queremos aqui agradecer-te, Senhor, por mais um amanhecer, Pai, por mais um levantar, Pai. Agradecer a Ti, Senhor, por todos que já estão nessa live, Pai, por todos que ainda estão por vir, Pai, e todos aqueles que verão essa live após estar gravada, Pai. Pai, mais uma vez pedimos a Ti, Senhor, que nos envie Teu Espírito Santo, Pai, para nos dar entendimento da Tua palavra, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que venha falar conosco, Senhor, fala com cada coração, com cada mente, Pai. Abra, Senhor, nossos corações, nossa mente, Senhor, tornando-nos solos férteis, Pai, para que Tua palavra venha entrar, Senhor, enraizar, Senhor, e frutificar frutos eternos, Pai. Nos dê entendimento, Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento, Pai. Faça-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e colocá-las em prática, Pai. Que venhamos, Senhor, exercer a Tua palavra em obediência conforme o Teu querer, Pai. Fala mais uma vez conosco nessa manhã, Pai. Fala em cada lar, Senhor, fala em cada coração, Pai. Vai colocando, Senhor, o desejo, Senhor, em cada coração de querer entender mais ainda da Tua palavra, Pai. Nos dê fome, Senhor, fome de Ti, Pai. Nos dê sede, Senhor, sede da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai. Fala conosco e faz o Teu milagre, Senhor. Faz o Teu agir, Senhor. Faz o Teu sobrenatural mesmo nessa live, Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua palavra, Pai. Eis aqui a Tua serva, Pai. Usa minha boca, Pai, para falar o que Tu queres, Pai. Não permita que a Tua serva fale o que vem do coração dela, Pai, mas usa a Tua serva, Senhor. Usa a Tua serva para falar conosco, Pai. Mais uma vez, Pai. É isso que eu te peço, Pai amado, Pai querido, e já te agradeço, em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém a todos. Estarei lendo, né? Como sempre eu falo que o devocional não é ler um versículo, mas... Ah, que legal, Belém do Pará. Vai colocando aí, meninas, de onde vocês são. Isso é bem legal para me saber, né? Eu não gosto de ler um versículo e ficar nele ali. É sempre bom ler um capítulo ou ler um texto, né? Até você ter entendimento do que está sendo proposto ali, do que está sendo falado ali. Porque às vezes você lê e fica meio vago ali no que está sendo falado. Então, quando você pega um capítulo ou você lê o capítulo anterior, fica mais fácil de você entender. Nunca pegue um texto isolado ou um versículo isolado, leia e faça o teu devocional dentro daquilo ali, tá? Vai começar assim, a carta de Tiago começa. Esse Tiago aqui, muito interessante, é irmão de Jesus. Que maravilha, ele só se converteu a Cristo Jesus após a morte e ressurreição de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu quero montar um grupo de estudo para a gente estudar, sim, cada livro da Bíblia, a gente estudar junto. E isso foi muito legal, você descobrir que esse Tiago aqui não é o Tiago que seguia Jesus, né? É o Tiago, irmão de Jesus, que não aceitou Jesus como Cristo, né? Ali no meio da sua família, né? A história é bem fantástica e ele só acreditou em Cristo Jesus, só começou a crer em Cristo depois de morte e ressurreição, mas depois que ele começou a acreditar, nossa, ele defendeu o cristianismo, o evangelho de Jesus
com garras, ele morreu como mártir. Isso é maravilhoso. Então esse Tiago aqui é irmão de Jesus, tá? Maria teve mais filho, tá bom? Maria não morreu virgem. Isso é heresia. Maria não morreu virgem, Maria teve mais filhos. Maria teve outros filhos após Jesus. E Tiago é um de seus irmãos. Tiago começa a carta assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não o repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai. A sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque dele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que amam. E quando vocês forem tentados, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem do nosso próprio desejo, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Essa palavra de Tiago é maravilhosa. Essa palavra de Tiago, ele manda ali para os judeus, né? Só que é uma carta geral, ele não envia assim, né? Que ele vai começar a carta assim: eu, Tiago, escravo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Então é uma carta geral, ele manda ali para os judeus, para os cristãos, né, que estão espalhados pelo mundo, que sofrem perseverança, né, que sofrem por perseguição. Então, assim, podemos dizer que é uma carta para nós hoje, né, nós cristãos que sofremos sim perseguição. E que tipo de perseguição é essa? Não é perseguição da sua vizinha, não é perseguição da sua amiga, né, da sua ex-amiga, não é esse tipo de perseguição. É a perseguição do maligno, né? O maligno nos persegue, né? Porque temos que entender que a nossa guerra aqui não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Ainda que a tua vizinha se levante em tribulação contra você, entenda que é o inimigo usando ela para se levantar contra a tribulação, contra você. Só que esses cristãos aqui dessa época estavam vivendo sim perseguição, né? Eles viviam por perseguição violenta. Então muitas das vezes eles precisavam se esconder para fazer os seus cultos, tudo isso. Coisa que está muito próximo no meio da gente,
né? Tem alguns países que sofrem essa perseguição ainda no tempo de hoje, tem países que estão começando essa perseguição hoje e brevemente essa perseguição chegará até o Brasil. Acho até que ela não está muito distante. A gente ainda tem uma liberdade porque o Brasil é um país laico, é um país que aceita qualquer religião, né? O Brasil é muito laico. A gente vai ver que a gente tem pessoas dentro do Brasil que são de todas as etnias, né? Mas tem locais que não são assim. Tem locais que não são. Tem locais que, digamos assim, se você for para o Rio Grande do Sul e for mais moreninha assim como eu, eles têm um certo preconceito. E tem locais que são assim, você não é muito bem vista quando chega, só pelo fato de não ser dali. E eles têm digamos assim, né? Muitas pessoas que vão para Portugal falam assim, quando o brasileiro chega em Portugal, não são muito bem receptivos, não são muito bem aceitos, né? Não são muito bem recepcionados. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil pode entrar todo mundo, aqui no Brasil pode entrar papagaio, periquito, e a gente está sempre recepcionando muito bem, porque o Brasil é um povo caloroso, né? Então, creio eu que por conta disso, a perseguição aqui ainda vai demorar um pouco mais, mas não muito assim. Ela vai começar assim, porque o mundo está se enfiando para isso, está caminhando para isso. Então, o que Tiago está falando aqui, a fé em perseverança. Quando você persevera contra uma perseguição, meu esposo está na live, feliz aniversário, meu amor, te amo, viu? Então é assim, quando Tiago fala aqui para perseverar, é para que a gente não venha esmorecer em meio à perseguição, em meio à provação, né? Porque a provação ela vem para nos fortalecer, né? Vamos lá em Jó. Jó, quando o Tiago fala aqui que não pense você que a provação, que a tentação, ela vem de Deus, porque ela não vem. Deus não pode oferecer pra gente aquilo que ele não tem. Deus não tem o mal, ele não criou o mal, ele não criou as trevas, ele criou a luz do céu, ele não criou o mal, então ele não tem como nos dar o mal. Então, por que existe, Vanessa? Porque foi consequência da queda. Com a queda, veio um monte de coisa começando errado. Com a queda, começou a ter bigamia. Com a queda, vai falar que anjos tiveram relacionamento com mulheres, né, filhos do homem. E na queda teve muita coisa. Então, foi meio deformando toda a criação de Cristo, de Deus. Foi deformando. Então, com a queda, a própria serpente no jardim faz parte da queda de Satanás, né, no céu. Então, assim, não foi Deus que criou o mal, não é Deus que cria as trevas, não é Deus que faz a tentação, não é Deus que nos tenta, não é Deus que nos prova. Então, por que acontece, Vanessa? Porque ele permite. Permissão de Deus nem sempre é vontade de Deus, tá? A gente precisa entender isso. Nem tudo que você passa na sua vida é porque Deus quis que você passasse, mas ele permitiu que você passasse. E se ele permitiu é porque tem algum propósito. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que ele deixa que aconteça na nossa vida é com algum propósito. Se nós não passarmos por provações, como seremos aprovados? Porque as provações, ela vem para a nossa provação. A gente precisa ser provados para ser aprovados. Precisamos passar por meio de tribulação. E vamos saber que tem situações na nossa vida, tipo assim, alguém que já tenha passado fome, né? Na infância, que tenha passado necessidade na infância. Eu passei necessidade na infância, né? Eu tenho que parar com isso, né? Eu já passei necessidade na minha adolescência ali, com meus irmãos, com minha mãe, da gente não ter o que comer e a única coisa que tinha era um fubá para fazer um angu do cachorro e a gente teve que comer aquilo ali. Então hoje a gente consegue lidar melhor com essa situação se caso acontecer de novo. Graças a Deus, hoje, meu bom Deus, não deixa faltar nada dentro da minha casa. O arroz e feijão nunca faltou dentro da minha casa. Mas na adolescência já faltou isso com a minha mãe. Então hoje, se caso aparecer alguma coisa dessa na minha casa, eu posso
eu vou saber fazer um angu para comer, eu vou saber fazer uma bolachinha de água com sal e farinha de trigo que a minha mãe fazia muito pra gente comer, e a gente se alimentava daquilo ali. Quando você aprende a jejuar também, você começa a aprender a ficar algum tempo sem comer e se alimentar da palavra. Então, algumas provações que você vai passando vai te preparando pro por vir, do que está por vir, né? Porque a gente sabe que os últimos dias virão fome, virão provações, a gente sabe tudo disso. Você sabe que quando você é traída por alguém, digamos assim, né? Seja no relacionamento ou por uma amizade, você vai passar por aquela traição hoje, você vai sofrer aquela dor hoje, e na próxima você já não vai sofrer mais tanto, você já vai estar preparada para a próxima. Na perda de alguém, você perde um ente querido hoje, você sofre hoje. No próximo, você já começa a aprender a lidar melhor com a sua dor, com a sua necessidade. Então, a provação nos dá perseverança, nos causa perseverança. Você passa por algo hoje, você não morre. Quando você passa de novo ali na frente, você sabe assim, eu sei que eu não vou morrer, eu vou conseguir passar. Então, muitas das vezes, a provação ela vem para isso, para nos dar perseverança. E como Paulo, a gente precisa aprender a ter perseverança em tudo, tanto no bom, quanto no ruim, quanto na fartura, quanto na falta, né? Paulo fala isso pra gente. Eu aprendi a amar a Cristo no muito e no pouco. Porque tem pessoas que são oscilantes por isso. Enquanto tá tudo bem dentro da casa dela, enquanto tá tudo maravilhoso, ela tá ali seguindo Cristo forte, firme. Acontece alguma coisa com você, você vira as costas para Cristo. Você desiste de Cristo. Por quê? Porque você está buscando Ele pelo que Ele tem te oferecer, e aí isso está errado. Você tem que buscar Cristo pelo que Ele é e não pelo que Ele tem te oferecer. No Evangelho de João vai falar isso, né? Quando Jesus ele está lá fazendo a multiplicação do pão, onde Ele multiplica 2 pães, né? 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta toda aquela multidão ali, e depois ele vai para o outro lado e aquela multidão vai atrás dele. E ele fala ali, vocês estão me procurando e estão atrás de mim pelo que eu dei para vocês. Não busquem comida onde estraga, mas busquem aquilo que não vai estragar. Ou seja, Jesus está falando aquilo ali para eles. Vocês estão atrás de mim, vocês estão me seguindo pelo que eu tenho a te oferecer. Mas eu não tenho, vocês não têm que vir a mim pelo pão que eu te ofereci, porque eu sou o pão. Ele fala isso para aquele povo ali. Vocês estão me buscando porque eu acabei de ali alimentar vocês com pães e peixes, mas eu sou o próprio pão. Se vocês me seguirem, se vocês vierem até mim, atrás pelo que eu sou, o pão da vida, vocês jamais terão fome. Mas enquanto vocês me buscarem pelo esse pão que eu acabei de oferecer para vocês, vocês terão fome novamente. Então, se você buscar Deus, se você buscar Jesus, seguir Jesus pelo que Ele tem a te oferecer, você sempre deixará Ele quando Ele não te dá aquilo que você quiser. Porque você não tem que buscar Ele pelo que Ele tem te oferecer. Você tem que buscar Ele pelo que Ele é. Você está com fome, você busca Ele porque Ele vai te dar alimento. Não, você vai buscar Ele porque Ele é o alimento. Você busca Jesus porque você precisa de cura e você vai buscar a cura nele. Não, Ele é a cura. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa buscar Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos tem a nos dar. Porque se você busca Ele pelo que Ele tem a te oferecer, eu busco Jesus pelo pão, porque Ele vai passar a minha fome que eu estou passando em casa. E aí Ele não dá lá alimento, não aparece ninguém na tua casa batendo com uma cesta básica, com nada. E você não está aprendendo a se alimentar com o que Ele é, pela Bíblia. Ele é a palavra, Ele é o alimento. Quando você começa a se alimentar dEle, você vai ver que a tua fome pelo pão físico vai passando, vai saciar, você vai aprendendo a não depender mais do pão físico e sim do pão espiritual a qual Ele te dá. Quando você busca Jesus por uma cura, e aí você vai atrás dele por uma cura, você quer ser curado da sua enfermidade, e aí meio aquele caminhar com Ele, Ele não te cura, e aí você vira as costas para Ele porque Ele não te curou, porque você não entendeu que a cura é Ele. Por que a cura é Ele? Porque a enfermidade que você pode ter é para a morte, mas quando você entende o que é Jesus, você entende que a morte não é o fim, a morte é só o começo de tudo.
Então você passa a ser curado porque você para de viver aquela enfermidade ao qual você encontra para viver uma vida em abundância com Cristo Jesus. Esse é o segredo do Evangelho. O seu prazer tem que estar nele, o seu prazer tem que estar nele, estar na presença dele, estar com ele, se alimentando dele, sendo curada por ele. Quando você entende o que ele é, você começa a entregar todos os seus fardos pesados para ele e começa a caminhar com ele com jugo igual, porque o jugo dele não é desigual, ele divide o fardo dele conosco, ainda que você passe por uma provação, ainda que você passe por guerra espiritual, ainda que você passe por uma enfermidade, ainda que você passe pela fome, com ele, você está junto com ele, você sabe que estando com ele, tem vitória. Tem vitória quando resolvemos lutar as nossas guerras sozinha, na força do nosso braço, na força do nosso eu, confiando naquilo que nós temos, né? Como diz, eu acho que é em Provérbios, confiar na força de cavalos e carroças, nós fraquejamos, nós fracassamos. Como Faraó vem seguindo aquele povo com as carroças, com cavalos, crente que já estava, no sobrenatural, Deus faz abrir o mar vermelho e aquele mar vermelho engole todo o exército de Faraó junto com seus carroças, junto com seus cavalos. Ou seja, tá travando? Eu acho que é aí a sua. Tá travando, meninas? Alguém me diz aí se tá travando. Então, assim, ou seja, a força dos cavalos e das carroças de Faraó não foram fortes o suficiente para combater um Deus que age no sobrenatural. Quando você acredita, quando você confia, quando você busca ele com fé, sem titubear, né? Sem titubear, que aqui Tiago vai dizer para nós, ele não nos repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Por que como a onda do mar? Pedir com fé com certeza que você vai receber aquilo. Você vai receber aquilo. Ah, Vanessa, mas eu estou 10 anos caminhando com Cristo Jesus em busca da minha cura e ainda não fui curada. Mas não perca a esperança de que você vai receber a sua cura. Não importa quando. Entenda que quando ele voltar, você será ressuscitado, ou se você estiver em vida, ainda você vai receber corpo glorificado, um corpo incorruptível, ou seja, tenha certeza de que a sua cura ela vai chegar. Agora, se você for como a onda do mar que é levada de um lado para outro, aí você vai ficar buscando, porque uma hora você acredita na cura dele, mas na outra hora você vai lá no espiritismo buscar cura no espiritismo. Aí outra hora você vai lá buscar cura no médico do não sei das quantas. Cada hora você vai... Não tô falando aqui que você vai deixar de tomar o teu remédio, que você vai deixar de tomar seus medicamentos. Não tô falando aqui que você vai deixar... Você vai fazer essas coisas, mas sem perder a fé de que ele pode fazer infinitamente mais. E ele vai fazer, se você for perseverante a ele, se você pedir com fé, você buscar ele com fé, se você aceitar o processo de santificação, porque o nosso processo de salvação é um processo. Você tem a salvação imediata ali quando você aceita Jesus Cristo e depois você passa por um processo de salvação, você vem por um processo de santificação. Porque vão falar assim, um debate que eu acho desnecessário, como muitos debates teológicos eu acho desnecessário. Tem muitos debates teológicos que eu acho assim, debates que já vêm há milhares de anos, que não chegam a conclusão nenhuma, porque não tem uma conclusão. As pessoas têm a dificuldade de aceitar que existe 3 caminhos, né? Que existe 3 tempos, que existe 3 formas de conseguir algo. Ela quer uma resposta. E tem alguns debates teológicos desnecessários que não têm uma resposta. Digamos assim, o que você está falando, Vanessa? Uma vez salvo, sempre salvo. Quem já ouviu isso, né? Muitas pessoas falam assim, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é verdade? É verdade. Mas em que ponto de vista você está lendo a Bíblia? Porque
a Bíblia ela tem que ser lida, estudada, entendida, compreendida em 3 pontos de vista diferentes. Nós temos que ter 3 linhas de raciocínio para ler a Bíblia. Quais são essas 3 linhas de raciocínio? Eu tenho que ler a Bíblia como Deus, né, no ponto de vista de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia no ponto de vista daquele povo daquela época, entendendo a historicidade, o contexto cultural que eles viviam naquela época, e eu tenho que ler a Bíblia no meu ponto de vista, que é no contexto cultural que eu vivo nessa época e é o contexto cultural histórico que eu vivo hoje. Então eu vou precisar ler a Bíblia nesses 3 pontos. Uma vez salvo, sempre salvo? Sim, no ponto de vista de Deus, ele sabe quem são os últimos, os que chegarão até o final, os que perseverarão até o final. Deus sabe exatamente quem são os finalistas dessa corrida. Deus sabe exatamente quem vai chegar até o final, né? No ponto de vista humano, eu sou salva? Sou, mas vou perseverar até o final? Não sei, porque eu não sei o meu dia de amanhã. O meu amanhã a Deus pertence. Ei, Pedro estava ali junto com Jesus e fala assim: não, eu vou dar minha vida por você. Ninguém vai pegar o Senhor, porque eu entrego a minha vida pelo Senhor. E mais tarde, algumas horas depois, o que Pedro faz? Nega Jesus 3 vezes, conforme Jesus falou. Por quê? Porque Jesus, como Deus, ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Pedro não. Pedro não sabia o que ia acontecer ali na frente, algumas horas depois. Mas Jesus, como Deus, já sabia o que ia acontecer. Ah, Pedro, ainda hoje tu me negará 3 vezes. Porque Jesus já sabia que Pedro negaria. E quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus fita os olhos nele e fala assim: viu, meu filho, eu te disse, não confia na sua força não confia no seu querer, não confia no seu eu, não confia em mim, confia no que eu digo. Se eu disse para você que você me negaria, você me negaria. Eu sei que o desejo do seu coração era se entregar, era combater a mim, mas eu conheço o seu coração e eu sei que você vai me negar. Então o que a gente tem que fazer é ser dependente de Deus o tempo todo. Senhor, eu quero te seguir até o final, mas se não for com a tua ajuda, se não for com a companhia do seu Espírito Santo me dando força, me orientando, eu não vou conseguir. Entendeu? Então eu não posso pegar e falar assim: eu sou salva. Pode chegar lá no dia porque o meu lugarzinho no céu já está garantido. Isso é arrogância. Isso é arrogância de religiosidade, porque nós não sabemos. Deus sabe se eu vou perseverar até o final ou não. Eu não sei. Então o que eu preciso fazer? Toda manhã ao acordar, eu falo assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda para vencer as tentações do dia de hoje mais uma vez. Eu preciso de ti mais uma vez, eu preciso, porque só com tua ajuda eu consigo vencer as guerras, as tentações e as provações. Só com Deus. Ei, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus não foi para o deserto sozinho para ser tentado por Satanás. Jesus foi ao lado com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Por quê? Porque Jesus, como 100% homem, ele não ia conseguir. Então Jesus aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque ele estava 100% homem aqui na terra, mas 100% dependente do Espírito Santo. E assim devemos ser nós somos aqui 100% homens. Se quisermos passar por batalhas espirituais, por guerras espirituais, por tentações, por provações, nós precisamos depender 100% do Espírito Santo. É claro, assim, eu não sei qual é a provação que você está passando hoje, eu não sei qual o deserto que você se encontra hoje, eu não sei qual o vale que você está passando hoje, eu não sei qual é o tipo de provação que é a tua vida, que você está enfrentando hoje na vida, se é provação no teu matrimônio, no teu relacionamento conjugal, se é provação dentro da tua igreja, se é provação dentro do teu trabalho. Eu não sei qual é o tipo de provação que você está passando hoje, mas eu sei que se você chamar Cristo Jesus, o Espírito Santo, para passar com você essa prova, você vai vencer. Isso é uma certeza.
Isso é uma certeza. Se você passar com ele, é a certeza de que você vai vencer. Mas se você achar que você pode passar essa prova porque você depende de você, porque você depende da força do seu braço, porque você está se garantindo no seu emprego, sinto muito, meu amor, você pode perder essa guerra. Porque hoje você está empregado, amanhã você não sabe se está empregado, está aí. A pandemia foi para isso, a pandemia nos ensinou exatamente isso. Todo mundo seguro nos seus empregos, nas suas contas bancárias, todo mundo seguro nos seus eus. E quando começou a pandemia, um monte de empresa falindo, pessoas ricas morrendo, precisando do ar. Tem noção disso? A pessoa tem dinheiro ali na conta para curar, para fazer qualquer tipo de tratamento, mas morreu precisando do ar, dependendo daquilo que é dado por Deus de graça. Por quê? Porque nós não dependemos de nós, dependemos dele, 100% dele, porque é tudo por ele, é tudo para ele, é tudo dele. É simples assim. Mas a gente quer viver uma vida e achando que seus problemas serão resolvidos por causa do seu trabalho. Eu tinha uma empresa onde eu tirava 10 mil, 15 mil por mês e hoje eu não tenho mais ela. Hoje a gente vive dentro de casa só com a renda do meu marido e vivemos exatamente como vivíamos antes. Não mudou nada na nossa vida, nada, não mudou nada na nossa vida. A gente continua pagando o nosso aluguel como sempre pagamos. Eu, meu marido, minhas crianças continuamos nos vestindo quando sempre nos vestimos, continuamos nos alimentando quando sempre nos alimentando. O que aconteceu de diferente, Vanessa? Hoje o que aconteceu é que a gente não tem mais a despensa cheia, a gente não vai mais. E olha que isso nem é sempre, que muitas das vezes a gente vai no mercado assim, compra aquele grosso e põe lá. Quando a gente precisa de alguma coisa, vai no mercado e compra. Mas não tem nos faltado nada. A diferença é que eu não tenho mais um guarda-roupa cheio de roupa desnecessária, que eu comprava por vaidade, que eu comprava por compulsividade, que eu comprava para dizer que tinha. Um monte de roupa cheia de etiqueta que eu nunca ia usar. Roupas que eu olhava assim e falava assim: pra que eu comprei se eu não vou usar? Pra que eu comprei? Eu visto P e eu comprava roupa G pelo simples fato de comprar. Eu calço 34, eu tinha sapatos número 37 comprado porque era compulsividade por comprar. Isso eu não tenho mais. Por quê? Porque eu me livrei desse pecado. Porque com Cristo Jesus, com a força do Espírito Santo, eu venço o pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim. Ah, Vanessa, eu tô com depressão. Chama ele para batalhar com você contra a depressão, porque com ele você vence a depressão. A depressão não tem poder sobre você. Com ele você vence a depressão. Entende? A gente precisa da força dele. Você vai precisar da ajuda de um médico? É claro. Entenda que em momento nenhum a gente fala aqui que você tem que depender 100% dele, 100% do sobrenatural e deixar de lado os seus remédios, não. Você vai por um processo graduativamente com ele. Você vai falar: Senhor, eu não quero mais depender desse remédio. Senhor, me liberta desse remédio. Senhor, me liberta dessa doença. Senhor, me cura, me trata. Eu não quero mais depender desse remédio. Eu não quero mais depender do médico. Eu não quero. Senhor, me ajuda a me libertar. E ele vai te ajudando a libertar num processo graduativo, não é da noite pro dia também. Eu vou passando por coisas que eu vou orando a Deus e falo assim: Senhor, me liberta disso, muda isso em mim. As coisas vão acontecendo e sem mais eu perceber, eu falo assim: gente, eu tô livre. Eu não fiz mais, eu não faço mais, eu tô livre, eu tô liberta, porque ele vai fazendo assim, ele vai fazendo graduativamente. Por quê? Porque você tem que ser constante, porque você tem que ser perseverante naquilo que você busca com Deus, porque ele é a cura, ele é o pão, ele é o amor, ele é sua companhia, ele é seu pai, ele é seu irmão, ele é seu amigo, ele simplesmente é. Mas só que quando você começa a buscar, a pedir a ele, ele vai começando a te dar oportunidades de se livrar disso. Ele vai te dando oportunidades de não depender mais disso, entende? Ele vai te dando oportunidade de batalhar suas guerras espirituais. Ele vai trabalhando dessa forma com você. Se hoje você passa escassez na sua despensa, aprende a jejuar. Ele quer te ensinar a jejuar, ele quer te ensinar a buscar mais ele, e você vai ver
conforme você vai buscando nele, você vai começar a parar de murmurar pelo que você tem hoje, você vai começar a agradecer, porque muitas das vezes a gente tem ali o arroz e feijão fiel dentro da nossa despensa, mas a gente está reclamando, a gente está murmurando porque a gente não tem o macarrão, porque a gente não tem a carne. Mas quando você aprende a agradecer o pouco que você tem, sobre o muito ele vai te colocando. Amanhã, sem você perceber, ele está te trazendo a carne, mas você precisa aprender a agradecer a Deus pelo que você já tem hoje na sua despensa. Aquela mulher, quando busca o profeta, ela fala assim: eu não tenho nada. Ela fala para o profeta: eu não tenho nada. É essa fala que ela fala para o profeta: eu não tenho nada e tenho só cobradores me cobrando a minha porta. Eu tenho cobradores na minha porta batendo, falando que vai levar o meu filho. E o profeta fala: o que tu tens em casa? E ela: não tenho nada. Mentira, ela tinha alguma coisa. O que ela tinha? Ela tinha um pouco de azeite na botija. Ela tinha um pouco de azeite. Daquele pouco multiplicou-se mais azeite. Daquele pouco foi feito muito. Daqueles 2 pães e 5 peixinhos, 5 peixes e 2 5 pães e 2 peixinhos, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão com mais de 5.000 pessoas, porque é do pouco que ele faz o muito. Então para de reclamar do pouco que você tem. Para! Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me converti, que eu caí na real sobre o meu guarda-roupa, porque eu tinha um guarda-roupa de 8 portas, que uma porta era do meu marido, as 7 portas era minha. Era só de roupa minha que eu nunca tinha tirado da etiqueta. Eu nunca tinha tirado da etiqueta, roupa que eu tinha comprado há mais de 3, 4 anos, que nunca saíram da etiqueta, porque eu comprei simplesmente pelo pecado da compra, pecado da compulsividade, pecado do querer, da gula, né, da ganância, pecado do dizer eu tenho. Por quê? Porque lá na minha adolescência eu não tinha roupa, eu não tinha sapato, eu já deixei de sair porque não tinha sapato, eu já deixei de ir uma festa porque não tinha roupa, e quando eu cresci, que eu tive meu trabalho, eu queria comprar roupa porque eu vou mostrar que eu tenho. Aí você vê onde está a doença, onde você calça 34, tem uma sandália 37 no teu armário. Como que você tem uma sandália 37 no teu armário, Vanessa, se você calça 34? Por causa da compulsividade, eu precisava mostrar que eu tenho. E aí, quando eu me converti a Cristo Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todas aquelas roupas e dar. Hoje eu tenho 2 portas do guarda-roupa com roupa minha e sou feliz assim, não me falta. E quase sempre eu tô indo lá tirar mais coisas para dar, e quanto mais eu dou, mais aparecem roupas novas, porque é assim que Deus faz na gente. A gente vai dando e ele vai renovando, a gente vai tirando e dando pro próximo e ele vai renovando. E eu não dou roupa velha, roupa que não me serve mais para ninguém, não. Eu dou roupa nova, roupa boa, que eu usaria. Tem roupa que eu falo assim: nossa, eu até usaria, mas eu não tô usando, ela tá lá há mais de 3 meses no meu guarda-roupa e eu não uso. Então dá para quem precisa, para quem vai usar. E conforme você dá esse... Agora, há pouco tempo, eu tirei um sacão daqueles pretos de lixo e dei de novo, e tá lá de novo meu guarda-roupa com roupa. Porque Deus vai renovando. Vanessa, mas eu só tenho um arroz e um feijão. Dá aquele pouco que você tem, que você vai ver Deus fazendo multiplicação na sua vida. Quando o profeta Elias vai na casa da viúva, e o profeta falou assim: me dê o que comer. E a viúva fala: só tem um pouco de azeite, um pouco de farinha para fazer um pão para mim e para o meu filho, e depois morreremos, porque não tem mais o que comer. E o profeta pega e fala assim: vai lá, faz para mim primeiro. Você faria para você primeiro? Ela acabou de falar que ela só tem um pouco de azeite, um pouco de farinha para fazer um pão para ela e para o filho comer e depois morrer. Ou seja, ela não tinha mais nada aquilo, mas ela sente a dor do próximo, ela tem compaixão ao próximo, ela faz para o profeta, leva aquele pão para o profeta, e quando ela volta, a despensa dela está cheia. Porque é assim que Deus faz, mas a gente está sempre preocupado no que a gente quer, no que eu tenho, no que eu vou fazer. Você tem que entender que o que você passa hoje, as guerras que você passa hoje, as provações que você passa hoje, vai servir de experiência na sua vida para Deus usar você agora como luz na escuridão para o próximo. Tem muitas coisas que eu passei na minha vida, como problema no casamento,
na empresa, na minha vida, que hoje eu posso sentar num próximo e falar assim, ó, assim, assim, assado eu consegui vencer, assim, assim, assado eu passei por essa prova, ei, eu perdi minha mãe, essa dor não é pra morte, você vai superar, vai passar? Não vai passar, o buraco que a sua mãe deixou aí vai estar aí pro resto da sua vida, mas você vai conseguir superar e sobreviver a isso, saiba e entenda que a tua mãe tá no... Entenda, eu sei confortar o coração de quem já perdeu uma mãe hoje. Por quê? Porque eu já perdi a minha. Mas eu não sei confortar o coração de uma mãe que perdeu um filho, porque eu nunca perdi um filho. Então tem provas que Deus vai passando na sua vida para que você venha aprender a superar. Por quê? Porque Ele não permite que nós passamos por provações a qual a gente não vai conseguir passar. Você vê que na vida de Jó, Satanás vai lá no céu, e é Deus que fala, tu viste lá embaixo na terra o meu servo Jó, como ele é fiel? E aí Satanás fala, claro que ele é fiel, porque ele tem tudo. Ele tem tudo, tira o que ele tem para você ver se ele vai continuar te adorando. E aí Deus fala, pode ir lá, pode tirar, que ele vai continuar me adorando. Deus já tinha essa certeza. Por quê? Porque Deus sabe quem vai perseverar até o final. Essa aprovação que ele deu sobre você hoje é porque ele sabe que você vai passar, que outra pessoa talvez não conseguisse passar, mas ele vai te usar amanhã para dar força para essa pessoa. Essa pessoa vai poder olhar para você e falar assim, ei, a Angélica venceu isso, a Melena venceu isso, a Marisete venceu isso, a Vandamária venceu isso. Então, se ela venceu junto com Cristo Jesus, eu também posso vencer. Você entende o que Deus está fazendo? Eu venho da prostituição, então eu posso chegar hoje para uma garota de programa e falar assim, ei, hoje eu tenho família, eu fui restituída, Deus me tirou daquele lugar e me fez hoje uma serva dele. Então se ele fez na minha vida, ele também pode fazer na sua. Entende como é que acontece? Eu começo a ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida do outro. Então isso vai fazer você fortificar. Alguém pode estar passando por um processo que você já passou e venceu com Jesus, e essa pessoa não vai vencer porque ela não conhece Jesus, ela não conhece alguém que saiu desse mesmo buraco. Ontem mesmo eu estava conversando com uma menina aqui no Instagram, né, nos comentários, que eu gosto de comentários, eu fico muito lendo comentário, e a menina estava ali desmotivada ali com as redes sociais, falando que ela já cancelou o Facebook dela, que ela quer cancelar o Instagram também, porque isso tá deixando as pessoas doentes, isso não sei o que, e ela ali desabafou, e eu peguei e comentei lá, o problema é que nós precisamos parar, porque era um comentário de pessoas cristãs. Falei assim, o problema é, a gente precisa parar de se alimentar das redes sociais e precisamos começar a ser o alimento das redes sociais. As redes sociais não é lugar para a gente estar nos alimentando, mas é lugar para ser alimento. Isso eu tô falando para quem? Para quem já tem aí o evangelho, já tem milagres para ser contado, já tem provações vencidas para ser contada, começa a usar hoje a sua rede social como alimento para o próximo. Agora a gente vai servir de alimento para quem? Para quem está passando ainda por essas aprovações. Ela pegou e falou assim, mas você não acha que a gente vinha aqui com pregações, vídeos montados, está deixando as pessoas de ir para a Bíblia? Eu falei assim, não, eu sou fruto das redes sociais. Eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus através das redes sociais, através de uma live. Ali naquela live eu levantei a minha mão e aceitei Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Estou aqui hoje 4 anos sem titubear, e isso não me impediu de que eu viesse para a Bíblia. Não me impediu, porque cabe a gente só lançar a semente. De restante, quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo, quem transforma, quem vai dando fome, quem vai dando sede é Ele. Eis que estou à porta e bato. Quem decide abrir somos nós. Quando decidimos abrir, Ele entra para ceiar conosco. Entende? E ali quando eu botei aquele meu testemunho para ela, onde eu falei assim, em 2018, o André Fernandes foi mandado para Miami, né? Ele morava em Niterói, foi mandado para Miami para abrir uma igreja em Miami, e ele se viu perdido, e quando ele se viu assim, meio perdido, sem saber o que fazer, ele começou fazendo lives contando o que estava acontecendo com ele, porque ainda que ele tivesse perdido, ele estava
fantástico, porque Deus tinha prometido para ele que ele moraria um dia em Miami. Então, assim, ele estava realizado porque ele estava morando em Miami, mas ele estava perdido porque ele ainda não sabia o que fazer em Miami. Era para abrir uma igreja, mas que igreja? Como que eu começo a igreja? E assim, André Fernandes começou a fazer a live, e ali eu comecei a assistir a live, e ali eu aceitei Jesus, e ali eu comecei a ter acompanhamento dele, da equipe dele. Ali eu comecei a procurar uma igreja, porque eu tinha raiva de crente, eu tinha raiva de igreja. Por quê, Vanessa? Que você foi magoada? Não, eu não fui magoada, porque eu nunca nem tinha sido crente. Mas de tanto ouvir falar de crente, tanto ouvir falar das pessoas que foram feridas nas igrejas, eu não queria estar dentro de uma igreja, eu não queria ser crente, porque eu conhecia Deus pelas pessoas que tinham sido magoadas. Eu nunca tinha conhecido Deus por uma pessoa que tinha sido curada, como André Fernandes. A história dele é muito linda, o testemunho dele é muito lindo. E eu comecei a conhecer esse Deus ali através daquela live. E depois daquilo ali eu comecei a ler a Bíblia. Fiquei 1 ano dentro de casa lendo Bíblia, ouvindo estudo, porque eu nunca gostei muito de ouvir pregação. Ouvindo estudo, todas aquelas dúvidas que eu tinha, eu comecei a perguntar nas redes sociais ali e ter estudos com Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, com mestres, e eu comecei a conhecer, comecei a estudar, comecei a me interessar pela Bíblia. Depois de 1 ano ali, Deus começou a me orientar a estar numa igreja, e ali eu estou nessa igreja até hoje, que é a Assembleia de Deus Ministério Aviva. Então assim, mas tudo começou com uma live no Instagram. Entende? Então, eu fui alcançada através de uma live do Instagram. Eu não posso ter um todo ali. Foi o que eu falei para ela. Você não pode fazer o teu Instagram o teu alimento. Eu acho que eu falei isso aqui ontem. Você pode sentar à roda dos escarnecedores? Pode, mas não para ouvir os escarnecedores. Os escarnecedores precisam ouvir você. Você precisa ser o influenciador no meio da roda dos escarnecedores. Era isso que Jesus fazia. Jesus andava com fariseus, com prostitutas. Jesus andava com coletores de impostos. Jesus andava com todos eles ali, sentava à mesa, mas Jesus não parava para ouvir nenhum deles. Jesus falava. Jesus era um influenciador na mesa dos escarnecedores, e é isso que a gente precisa fazer. A rede social não pode ser a nossa fonte de alimento. As redes sociais têm que ser a terra onde eu semeio a semente do evangelho. E é nisso, o que eu passei hoje, a minha história, o meu testemunho de vida, que é enorme, dá um livro, e Deus já falou que um dia eu escreveria um livro da minha história, e eu creio que eu vou escrever um dia. A minha história ganha almas hoje para Jesus, o meu testemunho hoje salva vidas para Jesus, entende? Porque através do meu testemunho, ele passa a ser a porta que bate no coração de outras pessoas. Através do meu testemunho, Jesus está ali, batendo. Ei, peraí, ele fez isso na vida da Vanessa, ele pode fazer na minha também. E essa pessoa começa a acreditar que é possível. Quando você conhece alguém que foi curado, você começa a acreditar que Jesus pode te curar também. Que você vê que que Jesus levantou alguém da lama, que fechou a empresa, faliu e agora reconstruiu. E você começa a ver que ele pode fazer na tua vida também. Você vê como na minha vida que Jesus restaurou o meu casamento. E aí você começa a olhar para mim e fala assim: ei, se Deus restaurou o casamento da Vanessa, ele pode restaurar o meu também. É para isso que servem as nossas provações, para que venhamos ser aprovados, que através de nós outros também possam ver que eles também vão ser aprovados nessas provações que eles estão passando. O deserto, ele não vem para te matar, o deserto, ele vem para te preparar. Após o deserto, Jesus sai dali, consciente que ele tem uma cruz. Ele sai do deserto sabendo qual é o propósito dele. Ele sai do deserto sabendo qual é a missão dele. Então ele começa a trilhar aquele caminho da cruz com motivação, porque ele sabe o que espera ele no final. O que te espera no final, Jesus? É que meu Pai me colocará sobre o nome sobre todo nome. Meu Pai, eu estarei de novo no céu com o meu Pai.
Você vê que o momento de dor, de todo o processo ali de Jesus, sobre o propósito e missão de Jesus, o maior momento de dor não foi chicoteado, não foi ser cuspido, não foi ser humilhado, não foi ser crucificado. O maior momento de dor de Jesus naquela cruz foi quando ele chega na cruz e fala: por que me abandonaste? Por que me abandonaste, Pai? O maior momento de dor de Jesus foi ali. Por quê? Porque naquele momento ali ele tomou sobre ele todo o pecado da humanidade. Ele tomou sobre ele todo o pecado. E se tem alguma coisa que nos separa do Pai é o pecado. Naquele momento ali Jesus experimentou a separação dele com o Pai. Ele experimentou pela primeira vez a separação dele com o Pai, e aquela dor para ele era insuportável, se ver separado do Pai, mas ele sabia que seria possível passar aquela dor. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitaria e estaria de novo sentado à direita do Pai. Então ele suporta a dor de separar do Pai por causa dos nossos pecados, porque ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria e sentaria à direita ao lado do Pai. Entende? Então, assim, a motivação, o motivo de perseverança de Jesus para aceitar ali aquele momento de separação do Pai é porque ele conhecia o final dessa história. E nós também conhecemos o final dessa história. Ela está aqui no livro de Apocalipse. O final dessa história está aqui em Apocalipse 3:10, se eu não me engano. Deixa eu ver. Em Apocalipse 3:10 vai dizer assim: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, esse é o final de quem perseverar até o fim. Qual o final, Vanessa? Vamos morar na Nova Jerusalém, teremos corpos incorruptíveis, corpos glorificados, moraremos junto com Deus, seremos coluna do templo de Deus, receberemos nossa coroa de louros. Aqueles que têm os seus feitos receberão garladão. Ei, a única certeza de que eu quero é que eu não quero chegar até o final sem meu garladão. Eu preciso fazer algo para ter o meu garladão no final, entende? Então eu sei que eu posso passar por todas essas provas, e o que eu tenho que fazer? Perseverar, porque todo aquele que perseverar tem aqui o final já está escrito em Apocalipse. Apocalipse não é para deixar medo em nós, Apocalipse é para nos dar esperança, a esperança de Jesus naquela cruz, em aceitar a dor de se separar do Pai por causa dos nossos pecados, era porque ele tinha esperança que no final ele estaria novamente com o Pai na eternidade. E essa tem que ser a nossa esperança para passar por todas as provações. Não importa o que você está passando hoje, não importa a dor, não importa o quão insuportável seja, mas persevere até o final e creia no final dessa história, porque em Cristo somos mais que vencedores. A palavra vai nos dizer que tudo podemos suportar naquele que nos fortalece, entende? Tudo posso em Cristo que me fortalece. O tudo posso em Cristo que me fortalece é isso. Não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu vou enfrentar pela frente, eu posso passar por isso em Cristo que me fortalece. Não é eu posso ter o carro novo do ano porque Cristo vai me dar, não é eu posso ter minha casa nova, minha casa própria porque Cristo vai me dar. Não é isso, esse é o evangelho pregado errado. Cristo não é o teu gênio da lâmpada mágica, ele não é revista da Hermes onde você abre e faz a sua escolha, não.
fui longe agora na revista da Hermes, mostrei a minha idade. Revista da Natura, tá? Hermes não, acabei de revelar minha idade. Hermes não, tá? Revista da Eudora. Não é a revista da Eudora onde você abre e faz o seu pedido. Não, Cristo não é esse. Nós tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Em quê? Não importa a dor que você está passando hoje, não importa a provação que você está passando hoje, não importa a humilhação que você está sofrendo hoje, não importa, somente creia que em Cristo tudo você pode porque Ele já venceu. Quando a gente fala assim, ei, Satanás mora embaixo dos seus pés, é porque já sabemos que Jesus já venceu essa guerra contra Satanás. Então, assim, da mesma forma que eu tenho certeza que eu já sou uma vitoriosa em Cristo Jesus, eu também tenho certeza que Satanás já mora embaixo dos meus pés. Então eu entendo que com essa certeza, eu entendo que toda vez que ele se levantar contra a minha vida, é para me elevar. Quando é para me elevar, para me chegar mais próximo do meu Pai. Entende? Nada ele pode, porque vão falar assim, mas Satanás só está embaixo dos nossos pés lá em Apocalipse no final. Ei, mas essa história aqui já tem um final, esse final já foi decretado, esse final não vai ser mudado. Jesus já venceu Satanás, ele ainda vai vencer não, ele já venceu Satanás. Satanás já é um derrotado, ele pode até vir cavalgando em seu cavalo como um vencedor, mas é como um vencedor, ele não é um vencedor. Nós sabemos que ele já é um derrotado. Satanás já é derrotado. Então eu posso crer com toda certeza que ele já mora embaixo dos meus pés. Eu tenho certeza que ele não tem poder nenhum sobre a minha vida, porque eu sirvo ao Deus que já venceu ele. Eu sirvo a um Deus que é criador de tudo e todas as coisas. Eu sirvo um Deus que venceu a morte. Quem é Satanás no pacotinho de fandangos? É um miserável que não consegue nem governar o próprio inferno. Ele não governa nem o próprio inferno, que dirá a minha vida. Então, quem é Satanás? Ei, então, levanta essa cabeça, mulher, levanta essa cabeça, homem, começa a encarar essa sua batalha, esse mar vermelho, esse deserto, com uma guerra que já foi vencida em Cristo Jesus, entende? Não deixa mais isso te abater. Sirva de testemunho para que tu venha levantar outras pessoas através da provação que você já venceu. Persevere em meio a essa aprovação. Persevere. Quantas histórias a gente ouve aí de superação, histórias de superação que servem para levantar outras pessoas. Essa pessoa pode até não conhecer ainda Cristo Jesus na vida dela, mas mal sabe ela que ela superou tudo isso porque Deus já estava ali carregando ela sem ela conhecer. E eu posso falar isso com experiência própria, porque quando eu paro para ver o meu passado agora, quando eu achava que eu era ateia, nossa, Deus já estava cuidando de mim, eu nem sabia, porque Ele já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, e ali Ele já estava me guardando, batendo a porta, só esperando eu abrir. Ele só estava batendo a porta, esperando eu abrir, e Ele batendo a porta e protegendo a minha casa ali o tempo todo. Quando eu paro para ver que tudo que eu passei, e eu posso falar assim, eu venci hoje, eu não venci foi nada, foi Cristo ali vencendo comigo, sem eu saber, sem eu ter aberto a porta da minha casa para Ele, eu estava vencendo com Ele, porque Ele já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. E olha que eu passei foi muita coisa, não foi pouca coisa não, eu passei foi muita coisa. Eu poderia falar que hoje eu poderia ser tudo menos uma serva do Senhor, mas aqui estou eu hoje como serva do Senhor, e isso é maravilhoso. Eu não fui criada por pai nem mãe, eu já fui abusada na infância, eu fui abusada na adolescência, eu fui garota de programa, eu já roubei, eu só não matei. De resto, eu já fiz tudo. E hoje eu sou o quê? Uma serva do Senhor. Se eu não cair no vício da droga, é porque Deus me libertou daquilo. Deus me protegeu daquilo. Se eu não cair no vício da prostituição, é porque Deus me libertou daquilo. Ainda no momento onde eu nem tinha aberto a porta do meu coração para Ele. Eu não tinha aberto a porta do meu coração para Ele, mas Ele já tinha me escolhido. Ele já tinha me escolhido como filha dEle. Ele estava à minha porta batendo. Quando eu vejo tudo que eu passei, eu falo assim, Senhor, era Tu o tempo todo.
Era tudo o tempo todo cuidando de mim, eu não sabia. Eu não sabia que era ele cuidando de mim. Ei, Deus mandou alguém lá dentro daquele prostíbulo onde eu me encontrava me resgatar de lá de dentro e cuidar de mim. Que é meu marido hoje. Ele foi lá dentro, um moleque de 18 anos foi lá dentro, escolheu uma mulher de 26 anos com já 2 filhos e falou assim, ei, eu posso te tirar dessa vida, topa? E me tirou daquela vida e hoje eu tô aqui casada há 16 anos com ele. E olha que não foi fácil para ele, não. Não foi fácil para o meu marido não abrir mão de mim, não foi fácil, mas hoje eu tenho certeza que foi Deus com ele o tempo todo ali. Não abre mão dela, porque eu tô lapidando ela para você, meu filho. Não abre mão dela, não desista dela, porque ela é minha filha. Eu tô lapidando ela para você, meu filho. E meu marido não desistiu de mim. Eu fiz ele sofrer muito e ele não desistiu de mim em momento nenhum. Hoje eu tenho certeza que isso o tempo todo foi cuidado de Deus. Foi cuidado de Deus. Meu marido me tirou de lá, daquele lixão, daquela sujeira, com a ajuda de Deus. E ainda assim eu fiz ele sofrer muito, mas meu marido em momento nenhum desistiu de mim. Porque eu tenho certeza hoje que Deus estava o tempo todo no ouvido dele falando, meu filho, não desiste dela. Ela é minha filha, eu tô lapidando ela para você. Não desiste dela porque eu tô lapidando ela para você. E hoje, meu marido hoje pode falar que tem uma mulher virtuosa dentro de casa, que tem uma serva do Senhor dentro de casa. Ele não tem uma ex-garota de programa, não. Ele não tem. Ele tem uma serva de Deus dentro de casa. E isso é lindo. Isso é lindo. Ver o que Deus fez na minha vida é lindo demais. Quando eu paro para ver assim, eu não acredito. Eu não acredito. E olha que ele passou, foi muito. Eu perdi minha mãe de HIV. Meu marido me ajudou o tempo todo ali, porque eu só fui ser filha da minha mãe quando ela estava no leito de morte. Mas até nisso meu marido me ajudou. No finalzinho da doença da minha mãe ali do HIV, ele me ajudou em tudo, cuidando da minha mãe. Trouxemos a minha mãe para morar comigo, sabe? Meu marido passou por tudo isso comigo. Hoje é aniversário dele. Como eu sou grata a Deus por ter colocado ele na minha vida. Como eu sou grata a Deus. Como eu me arrependo, sabe? De não ter valorizado meu marido desde o momento que eu o conheci. Como eu me arrependo. Mas por quê? Porque eu era uma mulher magoada, eu era uma mulher machucada. Então o que eu sabia fazer era machucar outras pessoas, era o que eu sabia fazer. Eu era uma mulher muito ferida, eu carregava tanta ferida e eu ficava ali o tempo todo lambendo as minhas feridas e isso eu ia machucando outras pessoas, porque uma mulher machucada, tudo que ela faz é isso, é machucar outras pessoas. Enquanto eu era machucada, eu estava ali ferindo as pessoas que estavam ao meu redor. Mas hoje eu sou uma mulher curada, em nome de Jesus eu sou uma mulher curada, sabe? E hoje eu quero servir, sim, como seta, como ponte, que instrui outras mulheres, outras pessoas a encontrar a fonte da cura, que é Jesus. Foi Ele que me curou. E eu não quero abrir mão desse amor de Deus nunca. Eu falo assim, que tire tudo de mim, Senhor. Tira tudo de mim, mas não tira a Tua presença de mim, não tira o Teu amor de mim, porque tudo que eu queria era ser amada desse jeito. E hoje eu posso falar que eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou muito amada. Amada de uma forma que eu nunca achei que alguém pudesse me amar. Eu sou amada porque se Deus me ama, sabe? Que pai é esse? Que pai é esse? Que pai é esse? É um pai maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ah, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Ai. Não estava programada para isso aqui. Era Tiago que eu estava falando, Tiago.
A única coisa que eu paro pra pensar agora é assim, eu não merecia nada disso. Eu não merecia, gente, eu não merecia. Como eu machuquei pessoas, eu machuquei muita gente. Eu magoei muita gente que hoje eu consigo ver que só queria cuidar de mim, sabe? Só queria cuidar de mim, só queria me amar. E como eu machuquei, como eu machuquei. Machuquei muita gente, muita gente. Mas hoje eu já me perdoei. Deus já me perdoou. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso. Maravilhoso. Quem não conhece ainda esse amor precisa conhecer. Precisa conhecer. Que não tem. Ainda vou fazer não uma live, né? Um vídeo, porque meu testemunho é bem grande. Mas ainda tem coisas para Deus cumprir na minha vida, né? Promessas que Ele ainda vai cumprir e com certeza eu ainda vou contar todo o meu testemunho na íntegra mesmo, que é grande. Olha como é. Hoje eu conto ele nas igrejas, né? Quando eu sou convidada a alguma igreja, eu conto meu testemunho. Geralmente eu conto ele junto com uma passagem bíblica que Deus me deu ali, uma passagem bíblica para contar meu testemunho, e é onde eu conto, e eu falo que quando eu escrever o meu livro, eu também vou contar o meu testemunho em cima dessa mensagem. E é isso, gente. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo por todas. Deixa eu fazer nossa oração aqui para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada por tudo, Pai. Obrigado por tudo que Tu falaste conosco nessa manhã, Pai. Obrigado pela Sua mensagem, Pai. Obrigado por essa semente que foi lançada, Pai. Torna, Senhor, torna nossos corações, a nossa mente em solos férteis, Pai, aonde essa semente venha cair, frutificar, Senhor, enraizar, Senhor, e gerar frutos para toda a eternidade, Pai. Pai amado, Pai querido, nos ajude, Pai, nos ajude a perseverar em meio a nossas provações, Pai. Nos ajude a ser fiel a Ti, Senhor, obedientes até o fim, Pai. Nos ajude, Pai, que venhamos ter perseverança, Pai, foco, Pai. Que não venhamos nem descaminhar para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas para que venhamos seguir firme em foco e perseverança diante de Ti, Pai, em busca de Ti, Pai. Envie, Senhor, o Teu Espírito Santo a nós, Pai, pois sem Ele nada conseguiremos vencer, Pai. Sem Ele não conseguiremos passar por aprovações, Pai, pois precisamos diariamente, 24 horas do dia, da companhia do Teu Espírito Santo, Pai, para nos tornar vencedores, Pai. Pai, nos ajude a contar nossos testemunhos, Senhor, nos ajude, Senhor, a alcançar vidas através de nossos testemunhos, Senhor, através das nossas superações, Pai. Superações essas que só são superáveis por Ti, Pai, contigo em nosso lado, Pai. Ah, Pai, revela-te, Senhor, a essas pessoas, Senhor, que se acham, Pai, que passaram por provações, por tentações, que têm as suas histórias de perseverança, de superação e não conhece ainda que era Tu o tempo todo por trás de toda essa perseverança, por trás de toda essa prova, Pai. Mostre para ela, Pai, o quanto Tu teve com ela o tempo todo, Pai, sem ela reconhecer que Tu estava ali do lado, Pai. Mas que essa superação só foi possível porque Tu estava ali, Senhor, pegando no colo alguns tempos ou em outros momentos caminhando do lado, Pai. Mas nós sabemos que Tu é a nossa força, Pai. Nós sabemos que Tu cuida de nós, Pai. Nós sabemos o quanto Tu nos ama, Pai. E não permita, Senhor, que nada nem ninguém venha roubar esse amor de nós. Que nada nem ninguém venha roubar essa certeza de nós, Pai. É isso que pedimos, Pai. Entra em cada lar, Pai, em cada casa, Pai, em cada coração, Pai. Vai trabalhando na vida de cada um conforme a necessidade de cada um, Pai. Pois Tu sabes, Senhor, o que precisamos, o que merecemos e o que suportamos, Pai. Então entra, Pai, e vai fazendo a diferença dentro de cada lar, Pai, dentro de cada coração, Pai. Toma o dia de hoje em Tuas mãos, Pai. Não permita que entremos em portas que não são abertas por Ti,
ímpios. Não permita, Pai, que façamos aliança que nos tire da tua presença, Pai. Não permite, Pai, que vamos em locais que nos tire da tua presença, Pai. Vai tirando, Pai, das nossas vidas tudo aquilo que não provém da tua vontade, Pai. Faz em nós a sua vontade, Pai. Coloque-nos no centro do teu querer, Pai. No dia de hoje, amanhã e para todo sempre, Pai. Faz em nós o teu querer, a tua vontade. Vai tirando de nós, Pai, tudo aquilo que desagrada o teu Espírito Santo, tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo. É essa oração que nós fazemos, Pai, e já agradecemos a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É isso, meninas. É isso. Essa é a nossa live. Obrigada mesmo. Obrigada, Rose Silva. Obrigada, Maria Aparecida. Obrigada, Michele Ferreira. Obrigada, Sandra Castro. Obrigada, Bruna Santos. Obrigada, Quaresma Costa. Obrigada, Nice Maria. Obrigada, Vana Rabelo. Obrigada, Nick Pereira. Obrigada, Helena Santos. Obrigada, Surraiol. Obrigada, Tati França. Marília Pereira. Obrigada, Lourdes. Obrigada, Lindinalva. Obrigada, Joselita. Obrigada, Luzinete, Fabiana, Luciana Menezes, Fábio Silva, Jéssica Souza, Roberta Santos, Wanda Maria, obrigada, Angélica, obrigada, Milena, obrigada, Marisete, obrigada, Fabiana Lins, obrigada, Socorrinha, obrigada, Daiane, obrigada, meu amor, Brian, obrigada, Giane, obrigada, Leila, obrigada, Leila, minha tia Lecilene, Morena, obrigada, Roberta, obrigada, Luana, minha irmã, obrigada, Rafael, obrigada, Priscila, obrigada, meu maridinho lindo, né, obrigada, feliz aniversário, amor, Cléudia, obrigada, Islene, obrigada, Anne Dias, obrigada, Vitória, obrigada, nossa, hoje bastante gente entrou, né, De Souza, obrigado, Angelita, obrigada, Cleonice, obrigada, Suzana Ferreira, obrigada, Aline Rocha, obrigada, Daniele, obrigada, Kate, obrigada, Islane, obrigada, acho que acabou, Auri Júnior, obrigada, Fatinha, obrigada, Alessandra, obrigada, Natália, obrigada, Brenda, minha irmã também, obrigada, Ana, obrigada, Silva, Andressa, ó, hoje entrou bastante gente, Valdinéia, obrigada, Valdinéia tá em todas, Maria Rosane, obrigada, acabou, obrigada, hoje entrou bastante gente na live, né, e espero que Deus tenha falado com vocês, não permita que ninguém, segunda vez na live, Nick, obrigada, viu? Que legal, menina. Obrigada mesmo por ter vocês aqui na live, sabe? Tem sido maravilhoso tanto pra mim, com certeza pra vocês também. Tem edificado muito a minha vida, muito mesmo. É lindo ver o que Deus tá fazendo, né? É lindo, lindo demais. Então, obrigada a todas vocês. Como sempre, a live fica aí salva. Não deixe de compartilhar, tá bom? Não deixe de compartilhar a live, porque sempre tem alguém precisando ouvir essa palavra, né? Então, vai sempre compartilhando a live e vai sempre aí falando do amor de Jesus, porque ele é simplesmente lindo. Bom dia a todos e tenham um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Graça e paz para todos. Obrigada, Tati, obrigada. Beijo. Tati, cuida do meu maridão aí hoje, que é aniversário dele, hein? Faz um bolo pra ele aí. Tchau, meninas. Obrigada. Tô longe, mas eu tô chegando. Sábado eu tô chegando em casa. Graças a Deus, nossas lives voltam pra 8h30, tá? Beijo. Fui.